Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Esse daqui é o Giro de Notícias. Hoje, penúltimo dia do ano, né? Estou gravando mais um Giro de Notícias. Final de ano tá sendo realmente intenso, né? Eu tava ali falando que não tava gravando tanto Giro de Notícias porque a gente tava, enfim, né? Porque não tava tendo muita notícia realmente, até a gente conseguir um técnico. Nem especulações a gente tava tendo direito, né? Então agora, depois que o Fernando Diniz assumiu, o Fluminense foi pro mercado, obviamente não como a gente tá acostumado aí pro mercado, né? Mas foi pro mercado e tá tentando dar os seus pulinhos e é sobre isso que é o vídeo de hoje. Vambora direto pro vídeo. A primeira notícia de hoje, na verdade, vão ser duas notícias e uma análise minha, né? Mas a primeira notícia é até que tá na thumb aí, tá no título, mas é uma parada que eu não sei de onde surgiu, eu não faço a mínima ideia de como começou, que é a questão de Ganso no Fluminense. Aí, assim, eu tomei um susto ontem, na verdade, quando eu publiquei o vídeo e logo na sequência, alguns comentários, assim, menos de 10 minutos depois, já apareciam comentários dizendo: fala sobre o Ganso no Fluminense. E aí, Ganso no Fluminense, tá sabendo? Ganso no Fluminense. Será que o Ganso é uma boa? Eu, gente, aí abri ali Globo Esporte, Netflix, Lance, Explosão, abri alguns sites ali que poderiam ter dado essa notícia e nada. Aí eu falei, caramba, beleza, né? Vou deixar. Aí fui lendo alguns comentários, depois a galera explicou. Foi uma página, acho que no Facebook, que publicou um negócio e tal. Eu hoje, como eu ia gravar já o Giro de Notícias pra pelo menos fazer essa análise do elenco, né? Que era algo que eu queria fazer. Eu falei, pô, já vou acrescentar uma outra notícia que é que vem na sequência. Eu vou falar sobre Ganso também, né? Vou ver o que tem de Ganso. E aí, na verdade, eu descobri que não tinha muita coisa, não. A única notícia que eu achei foi de um site chamado revistaesportiva.com.br. Foi o único site que eu achei qualquer tipo de notícia falando sobre essa possível contratação de Ganso, mas como eu não conheço o site, não sei se é confiável, enfim, não conheço, alguém conhecer aí fala aí nos comentários, mas nesse caso eu não posso afirmar nada, porque eles também não davam fonte nenhuma, então é uma notícia deles. Foi o repórter que publicou e ele se garante nas fontes dele, mas eu acho bem estranho assim de início, né, porque foi um boato que surgiu do nada. Existe já uma notícia, não sei se dá pra falar que é um fato ou um boato, de que o Fluminense está negociando ali com um nome que está guardado a 7 chaves, ou seja, normalmente quando tem um nome guardado a 7 chaves são duas possibilidades: um nome que ninguém espera ou um nome que tá em baixa e realmente ninguém liga pra ele. No caso de Ganso seria o que ninguém espera, porque Ganso não tá em baixa, ele tá jogando pelo Amiens lá na Liga Francesa, né? Ele vem jogando, quando ele é titular, ele tá jogando, quando ele não é titular, que ele tá no banco, ele normalmente entra. Então ele jogou aí pelo menos os últimos 15 jogos do Amiens, ele entrou jogando. Então, acho difícil que seja. Faria sentido em dois pontos, que é esse boato, né, do jogador guarda das 7 chaves, realmente seria uma surpresa, e o outro é de justificar o porquê que o Fluminense não tá indo atrás de nenhum meio-campista de fato, né, nenhum meio-campista na posição. Ganso seria esse jogador. Eu consideraria uma boa. Ah, mas Ganso tá fazendo... Cara, seria um camisa 10 espetacular, e outro, seria aquilo que eu tinha falado, já falei sobre Gum, já tinha falado sobre Rafael Sobis também, que no caso seria a referência do time, né, uma referência de futebolística. Eu não sei quem vai ser a referência do Fluminense em 2019, considerando que Pedro tá machucado até março, e se voltar jogando o que tava jogando, sai em julho, né? Então eu não sei ainda quem será a referência desse elenco, né? Quem será a referência técnica ou de liderança mesmo. Isso me preocupa. Mas apesar de falar isso tudo, eu acho que vai ser só um boato e que vai ser esquecido nos próximos dias. Mas eu queria deixar registrado. Muita gente pediu pra eu falar, eu tô falando aqui a minha opinião sobre Ganso no Fluminense. Outra notícia que eu falei que eu iria gravar é de Matheus Gonçalves, atacante do Sport, que, assim, tem 90% de chance dele fechar o acordo com o Fluminense. Aí, no caso, seria um acordo entre ele, o Fluminense e o Sport. Por quê? O jogador tá emprestado pro Sport, o empréstimo vai até maio, e o Sport tem o direito, né, tem a prioridade na compra de Matheus Gonçalves. O que o Fluminense quer do Sport? Quer que o Sport libere agora no início do ano, que ele não precisa esperar até maio para liberar o jogador, e mesmo assim, com o risco de não liberar, porque o Sport pode optar por comprar o jogador ou não. Nesse caso, o que o Sport fez de contraproposta pro Fluminense? Ah, você quer que eu libere mais cedo? Então beleza, então eu só libero se você renegociar aquela questão daquela dívida de Diego Souza. Vale lembrar, o Fluminense cobra uma dívida do Sport, o Sport acha que deve pagar só 1 milhão, o Fluminense entende que deve pagar 5 milhões, tá uma briga na justiça, esse caso um dia talvez eu entre mais especificamente nele, ou seja, basicamente tem uma dívida aí de 4 milhões do Sport com o Fluminense que tá nessa disputa. E aí a decisão do Sport libera se
abater uma parte dessa dívida. E o Sport faz a liberação agora no início do ano. Uma fonte minha informou que dessa proposta deve ser aceita. Por isso que eu falei que tem 90% de chance de acontecer o negócio. O Sport só libera se aceitarem essa cláusula. Eu não vejo necessidade agora dessa contratação. Pelo contrário, deixa, o Sport não tem condições de arcar com a compra desse jogador em maio. Então espera, se o contrato de empréstimo realmente ele continuar jogando bem, vai procurar o jogador para a partir de maio, que é do Brasileirão, quando realmente importa. Se o jogador não for tão bem, aí, né, enfim, já justificaria ele não vir para cá. Bem, e agora a análise do elenco que eu falei que faria, né? Hoje, essa análise está sendo feita hoje, dia 30 de dezembro de 2018, só para deixar claro que você tá vendo esse vídeo aqui depois, a análise às vezes até vale, mas aí não vem falar tipo, mas fulano saiu, fulano renovou. Então, não, porque, enfim, isso é do dia 30. Hoje, quem que o Fluminense tem pro gol, né, de goleiro hoje, para 2019, já com contrato? Marcos Felipe. É basicamente ele. Compreendendo de que o Fluminense tem negociações adiantadas com Rodolfo para renovar, com o Júlio César eu acho bem mais difícil, mas com o Rodolfo já tem negociações adiantadas. O gol do Fluminense seria basicamente no ano que vem Rodolfo e Marcos Felipe. Eu acredito que Rodolfo de titular. Isso aqui eu tô dando um mix, na verdade, de minha opinião, né, do que eu quero, do que eu acho, com o que eu acho que vai acontecer no Fluminense. É uma mistureba aí. Então, provavelmente no gol vai ser Rodolfo e Marcos Felipe para 2019. Há um boato aí de que Richard, goleiro do Paraná, também poderia vir. Esse eu acho desnecessário também, acho que também vai acabar não rolando. Acho que devem ficar com o Rodolfo e botar Marcos Felipe no banco mesmo. Nas laterais, o Fluminense hoje tem 3 jogadores apenas com contrato para 2019, né? Que são eles: Gilberto, renovou o empréstimo, Igor Julião já tinha contrato com o Fluminense, assim como o Mascarenhas, que volta de empréstimo do Atlético Goianiense. Para complementar, né, tanto a lateral, aí teve gente falando que 2 laterais estava muito bom, né? Já tem Gilberto e Julião, não precisa da vinda de Ezequiel. Lembrando que o Fluminense não vai pagar nada pela vinda de Ezequiel, vai pagar os salários, que é algo importante, sempre destaco isso. O salário tem que ser pago, então tá pagando alguma coisa. Mas no caso de Ezequiel, tem 2 laterais, já tá muito bom, não precisa... Vamos lembrar que nesse ano agora de 2018, o Fluminense tinha 2 laterais, tinha Gilberto e Léo. Em boa parte ali, não boa parte, mas em grande parte dos jogos atuou sem Gilberto, foi metade do ano fora. Em alguns desse tempo sem Gilberto, ficou sem Gilberto e sem Léo, porque às vezes é uma contusão, que perde um jogo, uma suspensão, e teve que improvisar na lateral direita. E a gente viu o quão ruim é ficar improvisando o jogador. Matheus Norton, Matheus Alessandro, Jadson, Dodge, enfim, vários jogadores que jogaram ali por aquela lateral direita. Então o ideal é ter 3 realmente. Bota um pra jogar, enfim, o ideal é ter 3 laterais. E aí então completaria a lateral direita com Ezequiel do Cruzeiro. A lateral esquerda, o Fluminense fez proposta, já tá quase tudo encaminhado para fazer a compra definitiva de Marlon, ficar com 50% do jogador e trazer ele por 3 anos. Ou seja, a lateral esquerda ficaria com Mascarenhas e Marlon, e a lateral direita com Ezequiel, Julião e Gilberto até agora. Na zaga, é talvez uma das coisas mais dúbias que tem, porque, por exemplo, eu gostei muito da renovação de Digão, mais um ano no Fluminense, foi um dos melhores jogadores dessa temporada do Fluminense, também da volta de Nathan Ribeiro, né? Ou seja, Digão e Nathan Ribeiro já são 2 jogadores que eu gosto ali pela zaga. Ainda tem o Ibanez também, que é um jovem jogador que está se desenvolvendo. Acho que no bojo ali do ano de 2018 ficou acima da média. E ainda teria também, além desses, a chegada do zagueiro Matheus Ferraz, né? Que eu acho desnecessário, vem falando isso aqui, mas é um zagueiro mais experiente. E ainda teria o Wesley Frazan, que, assim, eu não vi notícia nenhuma sobre ele. Simplesmente não tem notícia nenhuma, como ele tem contrato, deve ficar pro ano que vem. Falando agora de volantes, aí eu vou misturar primeiro e segundo volante, que às vezes essa divisão também é muito pequena, né? O cara que joga de primeiro, joga de segundo, enfim. O Fluminense hoje ainda tem contrato com o Orejuela, mas eu não vou nem considerar tanto o Orejuela nessa lista, porque é praticamente certo que ele vai sair do Fluminense, pelo menos que ele não estará no Fluminense em 2019. Então o Orejuela também, pra mim, tá praticamente fora, mas tem ele, e não tem Ayrton também, porque Ayrton não tem contrato pra 2019 e dificilmente vai renovar com o Fluminense, o que deixa uma baixa muito grande para os volantes mais marcadores. Hoje, quem o Fluminense tem contrato para 2019? Luiz Fernando, que tá voltando de empréstimo, né? Jogador da base, que foi emprestado. Tem o Bruno Silva, que veio na troca, né? Jadson foi pro Cruzeiro, o Bruno Silva veio na troca com o Cruzeiro. E tem 3 jogadores que estão subindo da base do Fluminense, né? Denilson, que era um camisa 10, que virou camisa 5, até uma história bem legal, pesquisa aí depois. Denilson, Zé Ricardo e Caio. Caio chegou até a integrar já o elenco profissional em 2018, né? Ele fez o primeiro gol da gente no ano contra o Boa Vista, né? Em jogos oficiais, lá no iniciozinho do ano.
Então, assim, pra volantes, eu acho que teria que ficar com o Orejuela. Pra mim, o ponto é esse, ficar com o Orejuela. Aí teria ali uma quantidade de volantes legal, né? Teria o Orejuela, Bruno Silva, 2 jogadores mais experientes, com mais rodagem pra jogar de titular. E teria o Luiz Fernando, Caio, Zé Ricardo com mais tranquilidade pra poder atuar em alguns jogos do Carioca. E aí, pro Brasileirão, ver se há necessidade de se reforçar mais ali. Eu acharia que até aquele Yuri Oliveira que tá sendo cogitado, seria interessante ter ali Bruno Silva, Yuri Oliveira, Orejuela, Luiz Fernando, Caio e Denilson seria uma boa quantidade de volantes pra passar esse ano de 2019. Meio campo, Daniel, acabou. Passa para ataque. No ataque é a posição que mais tem jogadores. Eu vou falar os que tem contrato para 2019. Ioni Gonzalez, Marcos Calazans, Everaldo, Matheus Pato, Luciano, Pedro, Pablo Diego e os 2 da base que vão fazer um período de testes para saber se vão jogar mesmo, se vão ser incorporados ao principal, João Pedro e Marcos Paulo. E ainda pode ser que eu tenha esquecido de alguém, né? A gente lembra aqui que Matheus Alessandro vai ser emprestado, Marco Júnior também já acabou o contrato, já saiu, o Júnior Dutra foi devolvido pro Corinthians, graças a Deus. Kaique também já voltou pro Yokohama Marinos. Muitos atacantes saíram, mas subindo da base, né? Considerando que o Fluminense contratou Ioni Gonzalez, trouxe de volta o Matheus Pato emprestado e tá com possibilidade de subir Marcos Paulo e João Pedro da base, tem uma gama ali de 9 jogadores que dá pra testar à vontade no Carioca pra ver, assim, quem que vai precisar reforçar essa área ou tá contratando só pra completar. Pra completar não precisa. Agora tem que testar os jogadores, tem que rodar o elenco no Carioca. Joguinho em Bacaxá, que por sinal eu tô até pensando em ir, tá? Pensando em ir. Vai ser dia 20 de março, se eu não me engano. Jogo Fluminense e Boa Vista em Bacaxá. Eu tô aqui pertinho. Nesse jogo é praticamente certeza que eu vou. Então esse é o tipo de jogo. Manda o time misto. Manda João Pedro no banco e Pablo Diego de titular. Pablo Diego joga o primeiro tempo, segundo tempo bota João Pedro pra jogar, entendeu? São essas coisas que precisa o Fluminense se atentar pra não perder o elenco, não jogar fora jogadores bons, não dar um ano ótimo de um jogador emprestado em outra equipe, ou então até mesmo contratar jogador sem necessidade. Você provavelmente discordou de muita coisa que eu falei aqui nessa análise de elenco, então fala aqui nos comentários. Sendo respeitoso, eu sempre leio, respondo quando dá, mas enfim, tamo junto aí, não tem problema nenhum de você discordar comigo, desde que você seja respeitoso. Não esquece de apertar o like aqui embaixo, se inscreve, estão quase chegando a 27 mil. Amanhã estava programado um Sessão Memória, né, nessa segunda-feira, dia 31. Eu não sei se vai rolar mesmo ou não, Sessão Memória do Brasileirão de 2012, porque eu já escrevi o roteiro todo da primeira parte do vídeo, falta gravar e editar, e eu não sei se eu vou fazer isso em um dia só, mas enfim, vou tentar e talvez lance amanhã a primeira parte já. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.